Aos irmãos que estão na live, também saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar visitando vocês, onde vocês estão. E que nesta noite o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas mentes e coração para nos abençoar. Hoje é o culto dos provedores. E nós vamos continuar falando da prosperidade, do que Deus quer fazer para nós. E Ele quer nos abençoar. Então, da mesma forma que nós sentimos Deus agindo aqui no meio da igreja, Deus quer fazer a sua ação na nossa vida emocional, na nossa vida física, na nossa vida financeira. Ele quer que nós sintamos essa mesma alegria em todas as situações. Ele não quer que nós estejamos preocupados em nenhuma das áreas da nossa vida. Ele quer que nós nos sintamos bem e confiantes no Senhor. E agora nós vamos falar um pouquinho do que Deus, que é o dono da prata e do ouro, tem para os seus filhos. Vamos falar sobre crenças nesta noite. Eu gostaria que você fechasse os olhos aí onde você está. Nós vamos falar com Deus. Meu Senhor e meu Deus, Tu és o dono da prata e do ouro. Além de ser o dono da paz, o dono do sucesso, o dono da alegria, o dono da cura, o dono da saúde emocional, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que perdoa os nossos pecados, até 1000 gerações daqueles que amam e fazem a tua vontade. Nós estamos aqui nesta noite pedindo que o Senhor continue nos abençoando, trazendo a tua bênção também a áreas que estão aprisionadas na nossa vida. Pedimos que o Senhor esteja trazendo libertação, entendimento, sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nesta noite, nós queremos falar sobre crenças. Será que alguém pode me falar o que é crença? Alguém pode me falar o que é crença? Crença, irmãos, é aquilo que nós vamos ouvindo desde que nós nascemos e vai ficando na nossa mente. E nós vamos acreditando naquilo e nós vamos ficando adultos e vamos nos formando com aquela coisa que nos ensinaram, com aquela sabedoria, vamos assim dizer, aquele ensino, aquilo que a gente ouviu e foi se formando em cima daquele assunto, daquela forma. E a nossa cabeça aderiu àquilo. Nós ficamos adultos, jovens, ficamos adultos, casamos, temos os nossos filhos e passamos para os nossos filhos essa mesma crença, morremos e todo mundo continua acreditando, crendo da mesma forma. E muitas vezes, quer dizer, crença todas as vezes, né? O tempo todo nós estamos
pensando errado. E os cristãos têm muitas crenças que começou lá na nossa casa, quando nós éramos pequenos, e nós temos raízes podres que vêm da nossa descendência. Nós fomos crescendo com essas raízes podres na nossa mente. E mesmo que somos cristãos, nós continuamos entendendo dessa forma. Então, hoje, o Senhor quer nos libertar dessas crenças. Porque as crenças, irmãos, são limitantes. Quando nós acreditamos que é dessa forma, porque sempre nós aprendemos que é assim, nós fazemos, nós entendemos assim desde pequenos, nós vamos fazer assim até morrer, não é? Porque a nossa mãe ensinou assim, nosso pai também fazia, nossos avós, e todo mundo faz, então a gente também acha que a gente deve fazer. Mesmo sendo cristão, na igreja cristã também, a maioria das pessoas acham assim, então com certeza é assim. E as crenças nos limitam muitas vezes de prosperar, principalmente no meio cristão. E eu quero falar algumas crenças nos referindo à prosperidade. Tem crenças referentes a várias situações, mas hoje eu quero falar sobre as crenças na área financeira. Sabe por que nós temos dificuldade para lidar com o dinheiro, para administrar o nosso dinheiro, para prosperar, para aplicar o nosso dinheiro? Exatamente por causa das crenças que nós temos desde pequeno. Tudo aquilo que nós ouvimos falar enquanto nós crescemos. Aquilo que acontecia, nós assistimos dentro das nossas casas. E muitas vezes dentro da nossa própria igreja. Às vezes não dentro exatamente da igreja, mas no meio cristão. E eu quero falar que às vezes a gente não consegue administrar as finanças, não consegue prosperar, e também uma das crenças é a tal, eu não vou conseguir me livrar das dívidas. Sempre foi assim. A gente vivia assim. Na nossa casa era assim. Porque pessoas pobres têm as suas dívidas. Então, a gente trabalhava, pagava as nossas dívidas, comprava mais coisa, fazia mais um pouquinho de dívida, pagava. Mas é assim. Às vezes a gente se descontrolava, mas tem que ter dívida. Pobre é assim, tem que ter dívida. Está aqui, ó. Então, não tem outro jeito. A gente tem que fazer em vezes, é dívida. Irmãos, as coisas que a gente compra em vezes e a gente consegue pagar direitinho todo mês, nosso dinheiro dá, tudo certinho, não são dívidas, são compromissos. Entendeu? Eu não tenho dívidas, eu tenho compromissos financeiros. Então, eu ganho 1.000 e eu tenho compromissos financeiros de 600. O restante eu tenho que administrar nas coisas da minha casa. Mas eu tenho compras que eu fiz, coisas que eu parcelei, que eu tenho que pagar mensalmente, que são compromissos financeiros. Mas quando eu recebo, eu compro as coisas da casa, eu vou lá, dou a quantia certinha para cada coisa, pago água, luz, não sei o quê. Os meus compromissos estão saldados. E pode até não sobrar, mas os meus compromissos estão tudo certinho. Então, eu não tenho dívidas. Eu tenho o quê? Compromissos. Deu para entender?
Porque tem gente que fala, porque as minhas dívidas, que só fica preocupado com as dívidas. Não, são compromissos que você mesmo fez. Você foi lá, comprou em vezes, e você colocou o valor que você vai receber já encaixado para pagar essas coisas em parcelas. Então, você tem compromissos. Dívidas é quando você recebe, paga tudo que você tem, o seu dinheiro não dá e tem mais coisa para pagar. Aí são dívidas, certo? Então, pensa nisso. Primeiro, porque tem irmãos que falam, eu preciso pagar tudo minhas dívidas, ficar sem nada, sempre a gente vai ter os nossos compromissos. Deu para entender? Aí, tem outra crença, que a maioria dos cristãos pensa. Rico não vai para o céu. Já ouviram falar isso? Acreditam nisso? Vai para o céu, sim ou não? Porque a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é mundo? Não é tudo? Todos que estão no mundo? Por que rico não vai para o céu? Vamos lá em Mateus 19, capítulo 19, versículo 16. E Jesus, e vem um rapaz, pode abrir, nós vamos ler. Vamos ler isso aqui. Só que não dá para ficar explicando, então vamos ler, preste bem atenção. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom, para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O moço foi embora. Quando Jesus falou que ele tinha que vender, que ele tinha não, para ele, se ele quisesse entrar nos céus, ele deveria vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, e depois seguir Jesus. Por que Jesus falou? Jesus conhece todas as coisas? O que Jesus estava vendo além daquele homem na frente dele? Entendeu por que Jesus falou isso? Jesus disse: vai, vende tudo que você tem, e depois você volta e me segue. Jesus é Deus. O que Jesus viu
viu o coração. E ele confirmou. Ele ficou triste e foi embora. Ele falou: aquele que não estiver com o coração na riqueza. Então ele fala dificilmente, porque aquele que não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, estiver cheio de dinheiro, e o dinheiro for o seu Deus, o que acontece? Ele vai colocar Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque o dinheiro nos dá uma falsa sensação de estarmos protegidos. Agora, pega uma pessoa com Covid, faltando ar para ele respirar, dono de não sei quantas fazendas. Ele vende metade do que ele tem, leva lá no hospital e fala: eu compro 3 fazendas de ar para mim respirar. Funciona? Então, a proteção é uma falsa proteção que o dinheiro nos dá. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então, é interessante nós sermos prósperos, não ricos, prósperos. Dinheiro com Deus, administradores do que o Senhor nos dá. Isso são pessoas prósperas, que têm o coração em Deus e têm muitas coisas, todas elas em segundo plano. Depende de Deus para ter todas as coisas funcionando. São as pessoas prósperas. Então, as pessoas que têm o seu coração nas coisas materiais e não tem Deus em primeiro lugar no seu coração, dificilmente, é Jesus que está falando, entrarão no reino dos céus. Mas você, irmão, não pode sair por aí falando: rico não entra no céu. E aquele que ama Jesus? Quantas pessoas ricas estão por aí nas igrejas ajudando no evangelismo? Acho que há uns 2 anos atrás morreu um médico que seguia, ele ia com ônibus de missões sem ser remunerado, esse ônibus da igreja. Ele ia pelo Brasil todo e fora, sem ser remunerado. Ele, não sei se ele estava aposentado, como que era lá, mas ele chegou a me atender na convenção, que eu tive um probleminha lá, não estava bem, e foi queda de pressão. Ele me atendeu, aquele senhor. E não era velho, não, ele era um médico ainda dos seus, acho que 40 e poucos, 50 anos. Então, o que esteve conosco aqui, o dentista, ele foi estudar, depois de já aposentado, fez a parte, foi estudar para dentista, para se formar, para poder atender as pessoas no ônibus de missões. Então, ele tinha um chamado para missões. Era esse. Então, são pessoas que têm a sua riqueza e colocam a sua vida a serviço do reino de Deus. Então, essa gente vai entrar no céu? É lógico. Então, o seu coração não está na riqueza, está no reino. Quando a gente tem as coisas e a nossa vida, o que nós temos, nós estamos, como nós podemos dizer, colocando no reino, o Senhor se alegra. Porque nós aprendemos o quê? Que dinheiro é uma ferramenta para cumprir os propósitos de Deus na terra e nas nossas vidas. Nas nossas vidas, aí nós faremos o quê? Usamos para o reino. Nós que somos filhos de Deus. Por isso, então, esse negócio de rico não vai para o céu, acabou na cabeça de quem
achava isso. Show, em nome de Jesus. Acabou esse negócio. Outra coisa, nós vamos analisar o filho pródigo. O filho pródigo, ele chegou no pai, não precisa procurar, que você conhece muito essa história, né? O filho pródigo chegou no seu pai, o mais moço, né? Ele chega no pai e fala: pai, eu quero a parte que me pertence. O pai era rico. O pai lhe deu a parte que pertencia a ele. E ele saiu. E fala aqui que ele, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou todos os seus bens, presta atenção nessa palavra, vivendo irresponsavelmente. Então ele pegou toda a riqueza dele, porque ele falou: a parte que me pertence. Pegou toda a riqueza dele e viveu irresponsavelmente. Gastou em tudo que não devia. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Dinheiro na riqueza, ele acabou com a riqueza, ele perdeu amigos, Deus não estava junto dele. O que aconteceu? Começou a passar necessidade. Aí a Bíblia fala, ele acabou arrumando serviço aonde? Para cuidar de porcos. Então, o homem sem Deus, ele pode ter muito dinheiro. Mas quando ele vem a perder, irmãos, ele vai até a situação mais degradante que o ser humano pode ir. Esse pessoal que anda por aí, nas calçadas, jogados nas calçadas, eu lembro que meu esposo falava de um engenheiro que estava aí pelas calçadas. Eu lembro de ter visto na internet um rapaz que parou da estação, tinha um piano, ele começou a tocar numa estação, numa casa, não sei do quê. Eu sei que ele estava todo com roupa de andarilho, ele colocou a sua sacola no chão, sentou e começou a tocar lindamente, quer dizer, um pianista. E as pessoas ficaram bobos em observar aquela situação. Mas uma pessoa com tudo para ser bem-sucedido, sem Deus, Satanás fez o que com a vida? Destruiu. Então, o dinheiro não serve. O dinheiro afasta as pessoas de Deus quando Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Então, o dinheiro também faz isso. Deu para entender? Então, tem pessoas, tem cristãos que falam, não é bom ficar rico. Tem pastores que pregam, não é bom ficar rico porque você vai se desviar. Você tem que saber cuidar da sua vida espiritual. Você tem que saber ganhar, prosperar e ter Deus em primeiro lugar e cuidar da sua vida com Deus, porque você sabe que quando você for chamado, você não vai levar nada do que você ganhou. O que Deus te deu é para que você passe os seus dias com prosperidade aqui na terra. Porque Deus não nos fez só para desfrutar das mansões celestiais. Ele nos fez para desfrutar das mansões terrenas também. De boa comida, de boa roupa, de bom espaço, de bom trabalho. É aqui que nós começamos a desfrutar.
Aí lá é muito melhor. Mas Deus quer que os seus filhos sejam prósperos. Amém? Só que as riquezas da terra não são transferidas para o céu. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós temos que mandar material lá para cima, para construir as mansões celestiais. Aqui nos pertence. E é interessante que a pastora Matilde não consegue mandar material para construir a mansão para a irmã Romilda. Eu não consigo mandar material para construir a mansão do Eliezer. A salvação é individual. E o material com que você vai construir lá em cima, você vai mandar daqui de baixo. A palavra não fala, quando você chegar lá, você vai ter a sua recompensa. Amém? Você vai ter a sua coroa. Você vai ter as recompensas todas ali separadas para serem entregues para você. Amém? Então, aqui é um tipo de riqueza. Lá em cima é outro tipo de riqueza. E você não precisa ser muito próspero aqui para poder mandar coisas maravilhosas lá para cima. É só viver de acordo com a palavra do Senhor. E ajudar a disseminar o reino de Deus na terra. Abençoar as pessoas através do teu trabalho, através da pregação da palavra, através do seu trabalho aqui na igreja. Abençoa as pessoas. E quando você chegar lá, você vai ver o que tem ali te esperando. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Amém. Então, analisando a situação, essa história, a palavra de Deus fala que esse moço pensou bem e falou: na casa do meu pai, até o diarista ganha, está melhor do que eu aqui. Eu vou lá. Vou falar para o meu pai que eu me arrependi e eu estou voltando para ele me perdoar. Não precisa nem me tratar como filho, porque eu fui ingrato, mas me tratar como um servo. E o que o pai fez? O pai aceitou. Acontece, irmãos, que nem sempre os filhos de Deus se afastam, acabam com o seu dinheiro, com a sua riqueza, perdem a sua saúde, perdem tudo e querem retornar. Ou têm tempo de retornar. Muitas vezes eles perdem a saúde, perdem a vida antes de dar tempo dele retornar para o pai. Esse pai teve a alegria de pegar o filho de novo, né? E ele diz: meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Assim, dê tempo para quem se afastou. Assim, dê tempo para aqueles que puseram os olhos no dinheiro e saíram para gastar. Assim, dê tempo deles se lembrarem que na casa do Pai, todos são melhor tratados do que eles nas mãos de Satanás. Então, o que nós vamos analisando essa parábola? O que nós vemos? Um moço rico, mas o coração estava na riqueza. Perde tudo que pertence para ele, vai embora. E o que a riqueza fez? Levou ele para caminhos errados. A riqueza nos leva para caminhos errados. Quando o dinheiro está sobrando e não é bom administrador, não tem temor de Deus, leva para caminho errado. Não soube administrar as suas riquezas. Que nós temos que aprender a administrar nossas riquezas à luz da palavra de Deus. Não conseguiu trabalho, mas se arrepende, volta para a casa do pai e voltou para desfrutar das riquezas do pai. E é o que eu disse, assim
dê tempo de outros fazer a mesma coisa, né? Então, por isso, é que o Senhor nos fala, é difícil o rico entrar no céu. Mesmo o rapaz aqui, ele teve que passar por situações. E às vezes nós encontramos os nossos irmãos por aí, né? Endemoniados, que não deu certo o casamento, que está por aí, fizeram macumba, que a vida está toda destruída, porque Satanás está reinando, porque o serviço que tinha não deu mais certo, e nós precisamos chamá-los de volta para o reino. Deus nos quer prósperos, e não especialmente ricos. Deus nos faz prosperar, e isso é bíblico. Deus deseja que comamos o melhor dessa terra. Qual o propósito espiritual para Deus me fazer próspero? Porque se eu for próspero, o reino de Deus prospera. Amém? E Deus deseja que eu cumpra os propósitos dele aqui. Louvado seja Deus e você também. Todos nós precisamos ter um propósito espiritual enquanto nós vivemos. Qual é o seu propósito espiritual? O que te leva a levantar de manhã e já sair correndo para trabalhar? Juntar dinheiro, pagar as dívidas, trabalhar porque tem que trabalhar. E o seu propósito espiritual, qual é? Porque nós aprendemos que nós somos filhos de Deus. E que nós vamos retornar para Ele um dia. E que nós vamos ter que estar lá não com as nossas mãos vazias. Nós temos que nos apresentar ao Senhor e apresentando o trabalho que nós fizemos aqui para Ele. Qual é o seu propósito espiritual? Você já se perguntou? O que é que você tem feito para Deus aqui na terra? O que te motiva a levantar de manhã, sair, além de trabalhar para ganhar dinheiro e para pagar as dívidas? Responde para você agora. Alguém tem resposta? Quero que você leve essa pergunta e responda. Se você não conseguir responder, procure. Qual o seu propósito? Deus, você deita cansado. Deus te refaz as forças, você acorda. Qual o teu propósito a hora que você acorda? Qual o teu propósito espiritual? O teu propósito espiritual é o principal propósito de Deus te manter vivo, sabia? O que você está fazendo para Deus? Você que é filho dele. Além de vir na igreja de domingo, tem gente que fala assim, eu vou na igreja de domingo. Vir na igreja de domingo não tem nada a ver. Se você não viesse da igreja de domingo, então seria um caos. O que você está fazendo para Deus na sua vida? Se você não encontrar o que você está fazendo, é bom você começar a procurar. Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Pense nisso. Outra crença, irmãos. O dinheiro é um mal. Não é bom ter dinheiro, o dinheiro é um mal.
Então, é o que eu já expliquei. O dinheiro, o dinheiro no coração tem que estar Jesus e não o dinheiro, né? Mas o dinheiro não é um mal. O dinheiro é um bem. Não é um bem? Quem acha que o dinheiro é um mal? O dinheiro é um bem. É como se eu tivesse um carro, ele não é um bem? O dinheiro é um bem. O que é um mal é aqui, ó, 1 Timóteo 6,10. Olha o que a Bíblia fala. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que é o mal? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você tem dinheiro, você precisa pagar um exame mais caro, você fala, eu vou lá e vou pegar um dinheirinho que eu tenho lá guardado e vou fazer esse exame e pago. Vai ter um aniversário de 15 anos da minha filha, acho que eu vou fazer uma festinha para ela. Eu tenho lá um dinheirinho guardado, eu vou pegar aquele dinheiro. Os pneus do carro estão careca, eu acho que eu vou pegar daquele dinheiro que eu tenho e já vou trocar. Então, é um mal? Não é um mal. Ele é bênção. Deu para entender? Então, não pense mais o dinheiro é um mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Show esse negócio de o dinheiro é um mal. Fora da sua cabeça, em nome de Jesus. Tá? Olha, Paulo escreveu para o Timóteo, porque ele diz assim, na carta dele, quando ele escreve para Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí na frente ele continua assim, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, é a raiz, quer dizer, foram que nem o filho pródigo, né? E depois, o mesmo apóstolo Paulo, lá em Corinto, ele escreve para os irmãos de Corinto, na segunda carta de Coríntios 6, do 9 ao 10, e diz assim, como nós devemos viver? Aí ele fala assim, devemos viver como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Nós que somos de Jesus. Devemos viver como morrendo, mas eis que nós vivemos. Como espancados, mas não mortos. Quer dizer, essas coisas todas é o que o mundo faz com a gente, mas nós estamos mortos. Como entristecidos, mas nós estamos sempre alegres. Todo mundo está triste com o problema da pandemia, não está? Mas sempre alegres, porque nós estamos tristes com a situação, mas estamos alegres em Deus. Nós não vamos ficar chorando o tempo todo, nós estamos tristes, lógico. Mas estamos alegres em Deus. Pobres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, ajudando as pessoas que precisam. Então, como pobres, nós estamos tão pobres que não podemos ajudar os outros que precisam. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Então, que nós sejamos o quê? Humilde. Humilde. Como se não tivéssemos nada, na simplicidade. Tudo como se a gente não fosse, não sermos maior que ninguém. Mas quando alguém precisar, irmã, eu tenho isso, eu te arrumo. Irmão, pode deixar, eu vejo isso por mão. Fulano, se você me ajudar, eu consigo fazer isso para você. Então, na nossa simplicidade, tendo, mas não ficando mostrando para todo mundo. Eu tenho. Aí quando o irmão vem pedir, irmão, você tem aquilo, você podia...
Não, 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 não posso. Então é pior, não é? Então, como não tendo nada, mas sendo solícito em tudo. Aí, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, diz o apóstolo, então vocês também serão manifestados com ele, em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria, diz o apóstolo. Então, para não sermos gananciosos, para nós irmos ajuntando a nossa prosperidade aos poucos, mas não sendo avarentos, gananciosos. Isso também a palavra fala aqui, que é idolatria. Quer dizer, está colocando dinheiro na frente do nosso Deus. Amém? Outra crença. Eu administro minhas finanças direitinho. Eu sou dizimista. Irmão, se você é dizimista e deve por aí tudo, você não administra bem as suas finanças. Você tem que saber administrar. A primeira coisa que você tira do que você tem, que você recebeu, é o seu dízimo. Aí você faz uma bagunça com tudo? Não. Vocês receberam numa pregação orientação do que você faz com cada coisa. E eu vou voltar a trazer uma porcentagem de cada coisa do seu salário, você deve colocar em cada lugar, para você administrar bem. Caso contrário, não vai funcionar a sua administração. Como é que está, a forma como está dividida lá, é a forma como uma pessoa que mexe com finanças faria, uma empresa faria. Não adianta. Eu dou o meu dízimo mais 10%, eu dou o dobro, porque eu quero que Deus me abençoe. Aí não acontece nada. Faz conta para todo lugar, não mede o que compra, gasta mais do que ganha, não administra bem o seu cartão, o que acontece? Não adianta você pagar o dízimo. Não é pagar, é devolver, né? Não adianta. Ah, Deus não me abençoa. Você faz uma bagunça com as suas finanças, Deus não é obrigado a vir do céu resolver as tuas coisas. Vamos, irmão. Deus chega e fala assim, pastora Matilde, hoje eu vim visitar seu caderninho de finanças, viu? Vamos sentar lá na cozinha, põe tudo lá na mesa. Vamos ver, dízimo, em primeiro lugar, certinho. Cartão de crédito. Ah, Deus, eu precisei, não deu certo de eu pagar tudo de uma vez, não. Eu parcelei, eu estou enrolado. Ah, pastora Matilde, não foi assim que eu ensinei, não. Você já começou a errar aqui. Ah, Deus. Deus não vai vir fazer isso para você. Isso é coisa sua. Está entendendo? Aí se você acha que Deus não te abençoa. É você que não sabe administrar, irmãos. Amém? Administrar bem o seu dinheiro é o bem que Deus coloca nas nossas mãos, é um ato espiritual. Quando nós administramos bem o que Deus coloca nas nossas mãos, é um ato espiritual, porque todos nós sabemos que nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Amém? Outra crença. Acho que todo mundo cresceu escutando isso. O dinheiro é sujo. Não ouviram? O dinheiro é sujo assim, ó, tem bactéria, um pega, outro pega.
e tem que lavar a mão. Quando pega dinheiro, não é o dinheiro sujo. Quando pega dinheiro, filho, tem que lavar a mãozinha. Deixa eu lavar a minha mão porque eu tive contando dinheiro. É assim que funciona. Aí o que acontece? Tem pessoas que não vê a hora de se livrar do dinheiro. Isso é aqui, ó. A cabeça da gente é estranha, viu, irmãos? Então, a nossa cabeça cresceu escutando dinheiro é sujo. Então, o que eu vou fazer com essa sujeira? Eu vou comprar doce. As crianças pensavam isso. Eu já vou me livrar já dessa sujeira. Eu vou comprar doce. Não é? E nós crescemos assim. E tem gente, aqui dentro tem gente assim. Recebeu R$ 200 a mais do salário, fala assim, está sobrando 200. O que eu vou fazer com esse 200? Fica procurando aonde vai enfiar aquele 200. Não guarda. Porque ele é sujo, tem que sair. Ó, é aqui que está. Guarda. A crença deixa a gente, aquela coisa fica dentro, entendeu? É como o povo fala assim, ó, parece que fez uma lavagem cerebral e aprenderam desse jeito, não sai mais o que aprendeu. É assim, ficamos condicionados mesmo que nós não quisermos. A gente sabe que não é assim, do jeito que falava, mas ficou aqui, ó. Entendeu? Quando você ganha um pouquinho a mais, o que você tem que fazer? Guardar. Porque a hora que você precisar, você não vai mexer no dinheiro que você não tem. É isso que é administrar. Outra crença. Cartão de crédito é uma roubada. Eu não quero cartão de crédito. Tem gente que cresceu com isso, escutando isso. Não quer saber de cartão de crédito. Irmãos, cartão de crédito é uma bênção para quem sabe usar. Mas quem não sabe administrar o seu cartão, mas filho de Deus tem que saber administrar, né? Então, se você, olha lá, tem aqui umas coisas que eu marquei para a gente não esquecer. Você tem que saber como ele funciona. Ele tem o dia que você tem que pagar a fatura, não é? Ele tem um valor. Então, você não pode gastar além do limite. Então, ele tem um dia que vem a fatura. Você tem que pagar 800. Naquele dia que você tem que pagar, você não pode deixar de pagar. Se vem para você pagar 800 e você... Aí lá fala assim, ó, você pode parcelar em 15 vezes. Você fala, eu vou parcelar em 15, né? Não vou nem sentir pagar. Aí você parcela em 15 para você ver que legal. Quando você terminar de pagar, soma tudo e vê para quanto foi aquele 800 que você devia. Então, isso te faz gastar demais, porque fica além do que você recebe. Deu para entender? Então, é aí que você tem que aprender a lidar com o seu cartão. Se você não sabe, então você tem que procurar alguém que sabe mexer com o cartão antes de começar a usar. Mas, por exemplo, você precisa fazer compra hoje, mas você não recebeu ainda. Aí você vai fazer compra num determinado lugar, eles põem tanto por cento a mais se você der um cheque pré-datado. Aí você vai lá, compra no cartão, não põe nada a mais e só vai descontar no outro mês ainda. Não é uma bênção? É bênção. Aí, quando vencer, você precisa pagar aquela conta. Porque aí, se você não pagar, o que vai acontecer?
você começa a parcelar, então já não vai dar certo. Fica com um cartão que você não precisa pagar a mensalidade do cartão. Tem um monte de banco por aí que não exige mensalidade do cartão. E o que mais que eu anotei aqui para a gente lembrar? Quando você vai comprar alguma coisa, se você puder pagar em menos parcelas, não parcela, por exemplo. Em quantas vezes você faz isso daqui? Eu faço até 15 vezes. Mas eu quero sem juros. Sem juros eu faço até 5 vezes. Então não compre com juro, porque você depois faça a conta, você vai ver quanto foi mais caro comprar, a não ser que com juro, dê um juro muito pequeno, você precisa fazer a conta. Não fica olhando quantas vezes vai parcelar. Então, observe que o cartão é bênção. Ele trabalha, mas você tem que usar ele a seu favor e não contra você. Amém? Outra coisa. Pensa que dinheiro dá em árvore. Já ouviram isso? Pensa que dinheiro dá em árvore. E eu quero dar uma notícia para vocês. Sabe que dinheiro dá em árvore? E eu dei uma mudinha para cada um aqui que quis pegar outro dia. A renda extra. Como é que funciona? Irmãos, quando você pega o seu dinheiro e aplica em alguma coisa, você compra ações, você põe num negócio do banco que rende juro, você faz uma aplicação de alguma forma, o que acontece? Compra uma casa e recebe aluguel. O que é isso? Você plantou uma árvore de dinheiro. Entendeu? Você dorme e o que acontece? Está produzindo. Final do mês é só você passar e colher. São as árvores de dinheiro. Entendeu? Nós precisamos aprender a plantar árvores de dinheiro. E eu já dei uma mudinha aí. Você pode fazer tua renda extra, pegar aquele dinheirinho, ao invés de você pagar a conta, a não ser que se tiver conta mesmo, ao invés de você pagar compromissos, você pega, se o seu dinheiro já dá para pagar os compromissos, você pega e coloca num investimento. Aí, quando você está dormindo, o que acontece? A sua árvore está dando frutos. Amém? Entendeu? Então, dinheiro está em árvore, sim, e você precisa ser esperto e pedir para Deus te dar força, para você fazer renda extra, para você ter um dinheirinho lá para você colher. Então, olha, Paulo escrevendo para os Romanos, ele diz assim, em Romanos 13, 7, deem a cada um o que lhe é devido, se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Não devam a ninguém coisa alguma. Amém? Saiba que o único interessado, irmãos, em te afundar nas dívidas, no cartão de crédito, nas contas, não deixar você prosperar, não deixar você investir, te ver sempre triste. Sabe quem é o único interessado? Satanás. Deus quer te ver investindo, prosperando, ganhando, melhorando. Deus é o dono da prata, do ouro. Ele é o nosso Pai. E nenhum pai dá coisa ruim para os seus filhos. Principalmente se o pai é dono da prata e do ouro. E em Filipenses diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês,
de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Gloriosas riquezas. Todas as necessidades, físicas, emocionais, espirituais, financeiras, todas, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo o sempre. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Deu para mudar a cabeça? Mas é para mudar mesmo, tá?